A lei de Gauss está relacionada com o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada. Tínhamos que o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada é igual à carga líquida no interior da superfície dividido por ε0. Estamos considerando também o meio como sendo o vácuo. Vamos, nessa aula, fornecer alguns exemplos sobre a lei de Gauss. E essas situações particulares, elas envolvem superfícies que nós chamamos de superfícies gaussianas. Na lei de Gauss, existem algumas situações onde você tem simetrias, e essas simetrias, elas permitem o cálculo do campo elétrico. Então, a lei de Gauss, ela não fornece diretamente o campo elétrico, mas em algumas situações muito específicas, aonde você tem uma grande simetria, como nós vamos ver adiante, você pode utilizar a lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico. Vamos dar alguns exemplos nessa aula. Primeiro exemplo: casca esférica condutora eletrizada e em equilíbrio eletrostático. Então, nessa figura, vocês podem observar que nós temos uma casca esférica de raio interno Rzinho, raio externo Rzão, e ela está eletrizada. O que significa esse equilíbrio eletrostático? Quando você fornece uma quantidade de carga elétrica para um material condutor, essa quantidade de carga ela vai se distribuir ao longo da superfície. Demora um certo tempo, embora um tempo muito pequeno, para que essa configuração de equilíbrio seja estabelecida. Mas a partir do momento que o equilíbrio eletrostático ele é estabelecido, essas cargas elétricas elas estão em repouso. Não existe o movimento de cargas a partir do momento que ela está em equilíbrio eletrostático. É por isso que o campo elétrico ele é perpendicular à superfície. Pois, se ele fosse paralelo à superfície, se houvesse uma componente paralela à superfície, você teria uma força. Uma força elétrica sobre uma carga elétrica, você produziria movimento na carga elétrica. Então, essa situação representada quando nós falamos em equilíbrio eletrostático envolve a situação das cargas já distribuídas ao longo da superfície. Numa casca esférica, a distribuição das cargas ela é uniforme, casca esférica condutora, na superfície externa. Então, nesse exemplo, vamos utilizar a lei de Gauss para provar o que já estudávamos anteriormente, o que nós chamávamos de teorema das cascas. Vamos observar o seguinte: nós vamos observar que o campo elétrico no interior dessa casca esférica é zero, ou seja, as cascas se distribuem as cargas elétricas se distribuem na superfície externa, e que para qualquer ponto fora na superfície ou fora ou distante da casca, é como se todas essas cargas elétricas elas estivessem armazenadas no centro. Vamos observar e vamos implementar a lei de Gauss nessas duas situações. Primeira situação: campo elétrico no interior da casca esférica. Então, nós temos, observando esse desenho anterior, nós percebemos que as cargas elas se distribuem na superfície externa.
Vamos então imaginar que existe uma superfície, uma esfera, que ela tem um raio maior que o Rzinho, menor que o Rzão. Vou representar ela por essa figura azul. Essa superfície é uma superfície que nós vamos chamar de superfície gaussiana. Ela envolve essa região. Então, vamos implementar a lei de Gauss considerando essa superfície gaussiana. Então, observem que, considerando essa situação, foi desenhada uma superfície gaussiana, uma esfera imaginária, por exemplo, cujo raio é maior que Rzinho, menor que Rzão. Vamos utilizar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico no interior dessa superfície gaussiana. De acordo com a lei de Gauss, integral de dA é igual a carga localizada no interior da superfície gaussiana, carga líquida, dividido por ε0. Como podemos observar aqui, não existe carga no interior da superfície gaussiana. Assim, essa integral EdA é zero. Nós temos uma área, um dA, que é a área dessa superfície. Isso implica que o campo elétrico é zero. Esse fenômeno nós já estudamos em aulas anteriores, quando falávamos, por exemplo, da blindagem eletrostática. Aí você pode perguntar, professor, mas o campo elétrico ele é igual a zero apenas no interior de uma casca esférica condutora em equilíbrio eletrostático? Não. Mesmo se essa esfera fosse maciça, uma esfera metálica maciça em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior é igual a zero. Por quê? Porque as cargas elétricas elas estão distribuídas ao longo da superfície externa. E você pode obter esse resultado não apenas para um objeto, uma casca esférica ou uma esfera maciça. É possível observar em qualquer metal em equilíbrio eletrostático, qualquer superfície fechada em equilíbrio eletrostático, campo metálica, condutora, né, em equilíbrio eletrostático, que o campo elétrico no interior é igual a zero. Vamos analisar então o campo elétrico no local em que essa distância é maior do que R. Poderia ser igual a R. O que vamos calcular? Vamos calcular o campo a uma distância x da superfície. Então imaginem vocês que você tem essa casca esférica e você quer saber esse campo, o módulo desse campo, a uma distância x. Perceba que, olhando, vamos desenhar aqui uma superfície esférica. Tem um exemplo desse lado aqui, você pode observar o elemento de área dA dessa área da gaussiana, perpendicular à superfície. O campo elétrico também forma 90 graus com a superfície, de forma que o E e o dA, eles são paralelos. Vamos lembrar que o cosseno de zero é 1. Vamos implementar então a lei de Gauss, pois sabemos que a essa distância, todos os pontos nessa superfície, em todos os pontos, o campo elétrico tem o mesmo módulo. Vamos implementar então, vamos utilizar a lei de Gauss. Integral de EdA, integral dessa superfície fechada, é igual a carga localizada no interior. Qual é a carga localizada no interior? É a carga da casca esférica. Não importa se ela está mais para um lado ou para outro. A carga é a carga localizada no interior. Aqui você percebe uma simetria na distribuição de carga também, dividido por ε0. Vamos resolver então. Integral de EdA
EDA, produto escalar, EDA, onde você tem o campo, ele tem o mesmo módulo, vai para fora da integral, dA, cosseno de zero, como já observamos anteriormente. A integral de dA é a própria área, igual a carga por ε0. Qual é a carga? Qual é a área? É a área dessa esfera. E uma área de uma esfera é dada por 4π vezes o raio ao quadrado. Temos então que E vezes a área 4π. Mas qual é o raio? O raio é x mais o r. Então, x mais r ao quadrado, igual a carga por ε0. Podemos escrever, então, que o campo elétrico é dado pela carga sobre 4π ε0, x mais r ao quadrado. Mas x mais r é a mesma coisa que a distância da superfície até o centro. Então, podemos escrever que o campo elétrico é dado pela carga dividido por 4π ε0 distância ao quadrado. O que esse resultado implica? O que esse resultado fornece para a gente? Quando você tem um ponto localizado fora dessa casca esférica, é como se toda essa carga esférica, toda essa carga elétrica, ela estivesse no centro. Esse resultado é bem importante. Observamos, então, nesse caso, a simetria esférica. Porque a gaussiana que nós utilizamos, a superfície gaussiana, foi uma superfície esférica. Vamos dar outros exemplos, buscando agora outras superfícies. Exemplo 2. Placa isolante. Imagine que você tem uma placa feita de material isolante. Vamos imaginar que ela é muito grande em relação às dimensões envolvidas, ela é infinita e muito fina, eletrizada positivamente. Como você tem um material isolante, se você eletrizou essa região, você vai fazer com que essa região apenas fique eletrizada. Diferente do material condutor, onde as cargas se distribuem na superfície quando você tem equilíbrio eletrostático. Então você tem uma distribuição uniforme de carga elétrica ao longo dessa área, dessa placa. Então, você tem uma placa isolante infinita e fina e está eletrizada positivamente. O que já sabemos? Já sabemos que toda carga gera um campo elétrico. E o campo elétrico gerado por essa placa é um campo elétrico uniforme. Vamos, nesse exemplo, desprezar os efeitos da borda. Por isso que consideramos essa placa infinita em relação às dimensões envolvidas. Então, você tem um campo elétrico uniforme, carga positiva, as linhas de campo, elas divergem, elas saem da superfície. Então, você tem um campo aqui para cima e você tem um campo para baixo. Esse campo é uniforme, ou seja, em todos os pontos, o módulo é igual, o valor é o mesmo. Como utilizar a equação de Gauss para resolver esse problema? Você poderia pensar inicialmente, será que eu posso utilizar uma esfera? Mas qual simetria seria possível se utilizássemos uma esfera? Então, podemos utilizar outras figuras, outras formas geométricas para resolver. Uma delas é um cilindro. O que faremos agora? Vamos imaginar que essa carga elétrica ela é distribuída ao longo da superfície. Cargas elétricas distribuídas ao longo de uma área, falamos em densidade superficial de carga elétrica, sigma. Temos aqui
o seguinte raciocínio. Vamos utilizar uma região e vamos inserir aqui um cilindro. Um cilindro. Esse cilindro, ele envolve uma certa quantidade de carga. Ele não envolve a carga total, mas ele envolve uma certa quantidade de carga. Você pode observar que esse cilindro, eu dividi esse cilindro em 3 regiões. A região 1, essa região, a região 2 e a região 3. Perceba aqui o campo elétrico, observando aqui a região 3 aponta para cima, na região 2 aponta para baixo. Como resolver agora? O fluxo do campo elétrico, para utilizarmos a lei de Gauss, vamos calcular o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada. Então vamos calcular o fluxo do campo elétrico nessa região 1, na região 2 e na região 3 e somar os fluxos. Por que podemos somar esses fluxos algebricamente? Pois o fluxo é uma grandeza escalar. Então o fluxo total vai ser dado pelo fluxo 1 mais fluxo 2 mais fluxo 3. Como calcular então esse fluxo? Vamos representar em cada região, em cada face, o vetor normal à superfície, o vetor dA. Vamos observar aqui, região 1. Região 1, o campo elétrico aqui aponta para baixo e o vetor elemento de área dA forma 90 graus com a superfície e também forma 90 graus com o campo elétrico. Não existe dessa forma na região 1 um fluxo do campo elétrico. Então o fluxo do campo elétrico nessa região 1, ele é zero. Região 2. O vetor elemento de área dA perpendicular à superfície e o campo elétrico aponta para baixo. Eles formam um ângulo de 0 graus. O fluxo, então, é dado por E vezes A. O mesmo ocorre na região 3. Você tem o campo elétrico para cima e esse vetor dA para cima. Que ângulo eles formam? 0 graus. Assim, o fluxo em 3 é dado por E vezes A. Então, para calcularmos o fluxo nessa superfície, basta somarmos esse fluxo. Temos então que o fluxo é dado por 2E vezes A. Que área é essa? É a área dessa superfície 3 e dessa superfície 2. Vamos observar então como resolver isso. Implementando a lei de Gauss, integral de EdA é a carga por ε0. Essa integral de EdA é o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada, que já sabemos que é dado por 2EA, como calculamos anteriormente. O fluxo é dado pela carga por ε0. Mas essa área 3 e essa área 2, ela não envolve toda a carga. Ela envolve uma parcela. Como vamos calcular essa quantidade de carga? Vamos relembrar o conceito de densidade superficial de carga elétrica, sigma. O sigma é dado pelo dQ, por dA. Como a carga está distribuída uniformemente, podemos escrever Q sobre A. Até poderíamos escrever Q sobre A, qualquer situação, mas aqui nós vamos pensar numa distribuição uniforme. Você poderia, por exemplo, mais para frente vamos ver, um exemplo em que a densidade ela muda de acordo com a localização. Não é o caso nesse exemplo. Temos então que sigma é dado por Q sobre A. Então, o Q, a carga elétrica, é dado por sigma vezes A. Vamos substituir a equação de Gauss com os resultados que temos até o momento. Integral de EdA é 2EA. A carga elétrica é dada por sigma vezes A por ε0. A e A cancelam.
você tem que o campo elétrico é sigma sobre 2 ε0. E esse campo elétrico ele é uniforme, pois se o sigma é constante e ε0 também, o campo elétrico em qualquer ponto dessa região é sempre o mesmo, em módulo. Ouvimos aqui também um exemplo. Eu necessariamente tenho que utilizar um cilindro? Será que eu poderia utilizar outra forma geométrica? Sim, poderia, por exemplo, aqui utilizar um paralelepípedo. E eu obteria o mesmo resultado para esse cálculo. Mas eu utilizei aqui um cilindro, pois a simetria cilíndrica ela também é utilizada em outros exemplos. Vamos observar aqui.